Gênesis 21, versículo 14, diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Amém? Curva a tua cabeça aí. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pelo que o Senhor já fez nesse lugar. Agora queremos te entregar total liberdade, para que os nossos corações, Senhor, sejam um guarita para a tua palavra. Que seja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, de acordo com cada necessidade, seja de acordo com cada desejo, porque, Senhor, as nossas vidas estão em tuas mãos, e por isso sabemos que elas estão bem guardadas. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, seja feito assim como o Senhor quer. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Queridos, Sara, legítima esposa de Abraão e mãe de Isaac. Agar, serva de Sara e mãe de Ismael com Abraão. Agar, ela foi, eu acredito que você conhece a história, eu não vou me ater a isso, mas Sara entregou Agar para que pudesse ter esse filho com Abraão, pois ela não o concebia, não poderia, não gerava. Então nasceu Ismael, mas o Senhor operou um grande milagre. Sara engravidou e teve Isaac. E a partir do momento que Agar então teve o seu filho, a Bíblia nos conta que Agar, ela se rebelou, ela teve os seus momentos de rebeldia contra Sara. E quando nós olhamos lá no versículo 10, nós podemos entender que Sara se sentiu ameaçada por Agar. E no versículo 10 diz assim, ela então fala, para Abraão, e diz assim, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Sara, diante da ameaça, das ameaças que ela estava tendo, pois Agar já não era mais aquela serva, Agar já estava se sentindo uma dona, vamos dizer assim. Então Sara colocou Abraão contra a parede, e ela disse para que Abraão tomasse uma decisão, que seria mandar embora Agar e Ismael. E a Bíblia nos conta que Abraão, o patriarca, o homem de Deus, ele se sentiu pressionado de tal forma que ele tomou essa decisão. E a Bíblia nos relata que ele então entrega um odre de água, entrega um pedaço de pão e envia Agar e Ismael ao deserto. Querido, o deserto é doloroso. Estar no deserto é se sentir desamparado, é se sentir triste. E a mensagem que eu quero trazer aqui, ela tem como título: a solução chegou no deserto. Eu quero que você compreenda, você que entra no deserto. Nós estamos falando aqui do deserto físico. E o que o deserto retrata para nós no dia de hoje? O deserto nos retrata dificuldades. O deserto nos retrata provações, faltas. O deserto nos retrata problemas, situações ao qual nós somos surpreendidos, acometidos. E eu fico pensando, querido, qual é o propósito de Deus para nós no deserto?
e eu buscava Deus. O que Deus nos mostra, querido, quando eu falo de deserto, eu falo com experiência própria, né? Com experiência própria. E eu entendo que o deserto é onde nós nos encontramos. O deserto, querido, ele é onde nós nos redescobrimos. É onde a nossa essência, nos tornamos a nossa essência, para que a essência de Deus se torne a nós. No deserto, querido, é onde nós deixamos cair as máscaras. No deserto é onde nós deixamos cair o orgulho. O deserto, ele parece que nos faz como é que fala? Uma radiografia. Mas em contrapartida, o deserto é um lugar de aprendizado. Quando nós entramos no deserto, você pode ter certeza que nós estamos entrando para aprender. O Senhor, Ele nos permite entrar no deserto, e eu vou dizer para você, querido, que você que entrou no deserto, você que está no deserto, você precisa se alegrar. Sabe por quê? Porque o Senhor está trazendo uma definição na sua vida. O Senhor, Ele está te definindo. Eu já contei aqui algumas vezes, quando eu aceitei a Jesus, na semana seguinte, eu entrei num deserto. E que deserto! E eu não entendia. E talvez você também não está entendendo o que você está fazendo no deserto. Mas o Senhor sabe. E você hoje vai saber também. O Senhor, Ele está trazendo sobre você a definição de quem você é e de quem Ele quer que você seja. O Senhor está trazendo a definição hoje daquilo que foi perdido com o tempo, daquilo que foi se apagando com o tempo, dos propósitos que Deus foi colocando na sua vida, e você, diante das tuas dificuldades, foi se perdendo. Eu estava aqui, acho que foi domingo retrasado, que a pastora Renata estava pregando. E ela, em um dado momento, quando ela falou de Elias na caverna, né? Quando Elias entrou na caverna, quando ela estava ministrando isso, então me acendeu uma luz, porque eu fiquei imaginando o Senhor assentado no trono, e olhando ali para aquela caverna, e falou: Elias, sai daí, rapaz, o que você está fazendo aí? Ou então o Senhor enviando um anjo, falando: anjo, vai lá, vai ver o que aquele cara está fazendo ali dentro. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia, você vê que não foi assim que aconteceu. Lá em 1 Reis 19:9, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: olha, o que fazes aqui? Sabe o que eu quero dizer, querido? O Senhor estava junto com ele. O Senhor entrou na caverna com ele. Eu quero que você entenda que o Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona quando você entra no deserto. Aí eu me lembro, querido, de Daniel, lá na cova dos leões, quando ele fala para o rei pergunta: ei Daniel, por acaso o teu Senhor te livrou? E ele diz: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, eu dormi tranquilo. Aí eu me lembro quando aqueles homens foram lançados na fornalha ardente, e o rei então olha e ele fala assim: não se preocupa, eis que o nosso Deus a quem nós servimos nos livrará. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá dentro da fornalha, eram 3, porém chega um quarto homem, entrou junto com ele naquela prova, naquele deserto, naquela dificuldade. O rei olha ali e fala assim: mas espera aí, não foram 3 que nós lançamos? Porém o Senhor não os abandonou, entrou com ele, e lá com ele ficou, até que eles saíssem. O Senhor não te abandona, querido. O Senhor não te abandona, seja na fornalha, seja na cova, seja na dificuldade, seja na caverna, seja nas lágrimas, seja, querido, na pendência, seja na falência, onde quer que você vá, o Senhor estará contigo.
O Senhor não te abandona. Ele estava ali com Elias. Ele está vendo as tuas lágrimas. Quando nós entramos no deserto, a impressão que nós temos que estamos sozinhos. Quando nós entramos no deserto, por mais que nós sejamos casados, por mais que nós tenhamos a nossa família que nos acolhe, conforme nós vimos aqui, mas cada um passa um deserto particular. Cada um tem o seu deserto. E nós nos sentimos tão sozinhos que, por mais que seja a próxima pessoa, ela não vai conseguir suprir aquela necessidade. Sabe por quê, querido? Porque é Deus e você, é você e Deus. O tratamento é com você, o tratamento é na sua vida. E aí eu fiquei então pensando, o que fazer no deserto? Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus não me abandonou, não abandonou Daniel, não abandonou Sadraque, Mesaque, Abednego, não abandonou Jonas, não abandonou Jó, não abandonou ninguém. O Senhor estava lá. Mas quando eu entrar no deserto, o que fazer? E aí eu tenho um kit de sobrevivência para o deserto. E eu queria dividir com você. E o primeiro item desse kit é nós entendermos é nós aprendermos a tomar decisões. Você precisa aprender a tomar decisões, é o primeiro item do kit de sobrevivência no deserto. Nós estamos hoje falando ali na sala, e falamos de insegurança, de medo, uma série de situações ao qual nos trava. Mas quando Ele nos permite, quando o Senhor nos coloca no deserto, querido, não é simplesmente porque o Senhor não quer nos ver sofrer, não é que o Senhor quer nos torcer, o Senhor quer que nós venhamos a aprender. E o primeiro item que eu vejo é esse: aprender a tomar decisões. Porque nós precisamos entender que Deus nos leva no deserto para aprender, mas tem deserto que somos nós que vamos com as nossas próprias pernas. Por quê? Por causa das nossas decisões. Decisões que nos levam no deserto. E lá o Senhor vai te aprender, vai te ensinar, vai fazer você aprender. E eu vejo, querido, que a primeira coisa que nós precisamos entender é que o deserto não é teu lugar, que o deserto não é tua casa. Você não pode morar no deserto. Tem pessoas que entram no deserto e acham que é o fim dela. Acabou, é aqui que Deus me quer, é aqui que eu vou morrer. Se acomoda. Você olha para pessoas, elas estão no deserto e elas montam tenda, tem varal, tem roupa nos varais, porque ela se acomodou, está morando lá. E eu quero te dizer, querido, hoje é dia de você sair do deserto. Hoje é dia de você tomar uma decisão, porque vai depender da sua decisão, para que você levante e saia do deserto. E hoje o Senhor diz para você: se prepara, arruma a tua mala, corta esse varal, desarma essa tenda, se prepara para levantar em nome de Jesus Cristo, porque dependendo da tua decisão, a tua vida vai mudar, em nome de Jesus Cristo, vai acabar. O Senhor diz para você que o deserto é lugar de passagem, o deserto não é lugar de morar. Versículo 14 diz assim: e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Errante quer dizer vagando, em outras traduções, vagando, quer dizer perdida, quer dizer sem rumo. O que ela precisava, assim que ela pôs o pé no deserto, ela precisava de quê? Tomar uma decisão. Ela em um dia, ela está lá gozando do bom e do melhor, porque Abraão era rico, e ela está lá. No outro dia ela está no deserto. Precisava de quê? Decisão. Por que decisão? Porque decisões decidem futuro. Porque as decisões me definem.
porque as minhas consequências, elas são resultado das minhas decisões. Você compreende? O fato de você estar aqui hoje foi porque ontem vocês tomaram uma decisão, nós tomamos uma decisão de estar aqui hoje, porque é aqui que eu quero ficar, porque é aqui que eu gosto, e eu decidi. Nós precisamos entender que existem decisões que estão no nosso alcance físico e apontam para as possibilidades naturais. Exemplo, eu tenho uma porta física, eu posso entrar por ela, ela é física, eu posso pôr a minha mão, abrir a maçaneta e entrar. Eu não preciso orar. O que eu preciso? Decidir entrar. Eu preciso decidir passar por ela, porque a porta já está ali. Mas existem decisões que estão no nosso alcance espiritual, que apontam para o sobrenatural. Exemplo, uma porta espiritual, eu posso fisicamente abri-la? Não. O que eu preciso? Tomar a decisão de buscar em Deus, de me humilhar, de orar, de buscar, de acreditar, de pedir, insistir, chorar. Eu preciso disso, eu preciso que Deus faça isso por mim, não eu. Eu preciso que Deus tome a minha frente. Assim como nós falamos outro dia de Jacó, eu preciso não vencer Deus, mas eu preciso convencer Deus com a minha humilhação e a minha entrega. E aí Deus vem e abre a porta. Salmo 77:14 diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres. Quem precisa do milagre realizado hoje? Quem precisa? Toma posse em nome de Jesus Cristo. Ministro sobre a tua vida esse milagre, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor ouça a tua súplica, que hoje se cumpra segundo o propósito do teu coração, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia. Querido, sabe qual é a melhor maneira de aprender a tomar uma decisão? São através dos incentivos. Deus permite que venham incentivos em nós. Eu sei que eu preciso de alimento, eu sei que eu preciso de comida, mas a fome incentiva a minha decisão de levantar e ir lá e buscar comida. Decisões que são incentivadas. Querido, e quando eu olho para o deserto, eu vejo que o deserto é onde há maior quantidade de incentivos, porque falta tudo. E o que o Senhor quer para a sua vida é que você seja um homem e uma mulher decisivo. Você precisa ser decisiva. Os irmãos estavam falando aqui da pastora Val, conselheira. Quando nós procuramos alguém para nos aconselhar, porque nós precisamos de decisão. Nós não temos mais tempo de ficar oscilando. Nós não temos mais tempo de chegar no deserto, armar a cadeirinha e ficar tomando sol. O deserto é só para passar. Passou, acabou. Se levanta, sai do comodismo. Ei, quem anda em cima do muro é gato. Desce do muro, se posiciona diante de Deus, se rebela contra a situação, toma uma decisão, busca Deus, jejua, ora, cai de cara no chão, busca Deus, porque Ele quer que você tome uma decisão hoje, de não mais estar no deserto, mas se levantar. Pega a tua mala hoje, em nome de Jesus Cristo, e fala: Senhor, chega, acabou, eu busco ao Senhor, e que o Senhor me tire desse deserto. Aleluia. Quando nós chegamos no deserto, querido, nós somos desaparelhados. Nós somos tirados recursos.
Sabe por quê? Porque o Senhor não quer delivery, o Senhor não quer disque, o Senhor quer que você faça, o Senhor quer que você jejue, o Senhor quer que você ore, que você chore, que você se humilhe. O Senhor quer o teu particular, a tua intimidade. Olha para você, não precisa não responder, mas olha para você e vê quanto tempo eu estou no deserto. Aí eu falo assim, olha, eu suportei 3 anos no deserto. Oh, caramba, 3 anos no deserto, hein? Puxa, você é forte mesmo. Não, querido, demorei a entender. Que o Senhor, Ele queria intimidade, o Senhor queria relacionamento, o Senhor queria entrega, o Senhor queria posição. A Bíblia diz que Ismael foi o incentivo de Agar. Ismael foi o incentivo de Agar. Agar não queria vê-lo morrer. Agar não queria vê-lo sentir necessidade, não queria vê-lo triste. Então Agar pegou aquele pedaço de pão, pegou aquela água e caminhou. E andou, e andou, e andou. Eu fico imaginando a cabeça de Agar ali. O que vai ser, Senhor? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Eu fico imaginando, até chegar um dado momento que acabou o pão e acabou a água. O que ela fez? Ela precisava decidir o que fazer agora. O que fazer? Assim como nós falamos, querido, a decisão no âmbito físico, as decisões que ela havia tomado era de caminhar, e até que acabasse o pão e a água. Acabou o pão e a água, agora você tem que ir por nível espiritual, querido. Depender de Deus, falou, já orei, já busquei, agora vou aguardar um milagre. Mas a Bíblia diz no versículo 16, que ela tomou uma decisão. Versículo 16 diz, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente, levantou a sua voz, e chorou. Sabe qual foi a decisão dela? Desistir. Ela desistiu. Ela abandonou as expectativas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Existem os desertos externos, mas existe o deserto interno. Às vezes, querido, nós temos tudo, mas continuamos no deserto, porque o deserto, nós saímos do deserto, mas o deserto não sai de nós. O deserto na alma, deserto nas emoções, deserto nos sentimentos. Nós precisamos entender que o deserto, ele pode estar dentro de nós também. Por mais que eu olhe, que eu tenha, o meu sonho é um carro daquele. Aí você luta e compra o carro. Comprei o carro. Você percebe que no dia seguinte você já está sentindo a mesma tristeza, a mesma falta, a mesma necessidade, porque aquele deserto, querido, não se completa com um carro. Aquele deserto não se completa com uma casa. Aquele deserto, ele se completa somente com Deus. Somente Deus te convocando a buscá-lo, te convocando a estar no ministério, te convocando a estar evangelizando, te convocando a fazer aquilo que Ele projetou para a tua vida. Agar, ela abandonou as expectativas, ela abandonou o menino. O Senhor havia falado para ela, Ele vai ser pai de gerações, de nações, mas mesmo assim ela não olhou para aquela situação, não olhou para a palavra, para a promessa de Deus, ela abriu mão. E quantos de nós aberto mão hoje? Quantos de nós estamos abandonando os projetos de Deus, abandonando os projetos dentro da nossa casa, no meio da nossa família? Quantos de nós
quando de repente olha para um filho e vê o filho saindo de casa, indo para a biqueira, ou para seja lá para onde for, e você fala: acabou, já era. Aquela visão que eu tive, aquela palavra que eu recebi, foi da carne, porque não está se cumprindo, meu filho se perdeu. Mas o Senhor diz para você hoje, querido, em nome de Jesus, hoje é dia de você tomar o deserto pela mão, em nome de Jesus Cristo, trazer a tua família de volta, em nome de Jesus. Hoje é dia de você dizer: deserto, sai, porque a minha família é projeto de Deus, deserto, dentro de mim, sai, em nome de Jesus. Hoje eu decido que você vai sair, em nome de Jesus, sai. Tristeza, mágoa, decepção. O teu lugar não é dentro dessas pessoas que estão aqui, porque aqui são homens e mulheres que têm um projeto de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ela pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore, e ela andou cerca de 100, 150 metros, um tiro de arco, como diz a Bíblia, e lá ela se assentou, e lá ela chorou, e ela disse: que eu não veja o menino morrer. Deus não desiste de você. A solução chegou no deserto. A solução chegou no teu deserto. Hoje é dia de você tomar a decisão de dizer: deserto, chega, acabou, acabou. Ei, mas espera aí, eu não tenho domínio sobre o deserto. Tem sim, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. A Bíblia diz que você tem um Deus que tudo pode. Você precisa se posicionar, centralizar-se diante de Deus e falar: chega deserto, chega, acabou. A decisão de Agar, ela chegou somente no alcance físico, por isso ela desistiu. Mas, querido, a Bíblia nos fala que o menino, ele teve uma decisão também, e a decisão dele foi de chegar ao alcance espiritual, para o sobrenatural. E se você olhar comigo lá no versículo 17, a Bíblia diz assim: e ouviu Deus o menino. O próprio nome Ismael quer dizer Deus ouvirá. Ouviu Deus o menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz sua, não, do menino. Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Deus te ouve, não importa onde você está, o deserto que você está passando, você precisa entender que Deus está te ouvindo. Será que você tem clamado? Ou você tem achado que Deus te abandonou? Será que hoje você está recebendo aí que você precisa se levantar e sair desse deserto? Que essa decisão não é de Deus, é sua. Você está decidido. Falou: Senhor, o que eu preciso aprender, eu vou aprender. O que eu preciso, Senhor, fazer, eu vou fazer. Mas eu vou sair desse deserto. Versículo 28 diz assim: ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Imagina o choque dessa mulher. O anjo vir e falar com ela. Fala assim: eu ouvi, não você, eu ouvi ele. Porque você parou aí. Acabou a água, acabou o pão, acabou tudo. Como se Deus se limitasse em pão e água.
Você já parou para analisar, querido, que nós muitas vezes limitamos Deus? Limitamos Deus. Chegou ali e falou assim: olha, tem um emprego ali. Aí você vai lá, chegar lá, completou a vaga e pronto, acabou. Era a minha última chance essa. Era uma última chance essa. Você não entende que Deus tem algo melhor para você? Não era aquela, vai ter algo melhor, algo maior. Louvado seja Deus. Porém, querido, Agar, a partir do momento que o Senhor falou com ela, aí sim ela se posicionou. Aí sim ela tomou a decisão. O Senhor falou: levanta-te, e vai lá e levanta o menino também. Eu te quero de pé. Eu preciso de você de pé. Levanta-te, pega na mão do menino, porque dele farei uma grande nação. No momento que ela se posicionou, conforme o Senhor falou, levantou-se, foi lá, pegou o menino, que ela levantou o menino, o deserto caiu. Ela tomou a decisão, e no momento que ela tomou a decisão, o deserto caiu, e chegou a solução. Versículo 19: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Você consegue imaginar? Ela pegou o menino, quando ela levantou, o Senhor abriu os olhos dela, e ela viu o poço. O poço estava onde? Do lado dela. Está do teu lado aí, ó. Está do teu lado aí, ó. Está do teu lado aí, ó. Se posiciona, toma a decisão agora. Se levanta, em nome de Jesus Cristo. Para de murmurar, em nome de Jesus Cristo. Para de questionar, para de duvidar do poder de Deus. Ele só está querendo te ensinar, Ele só está permitindo. Você está aí para você aprender que você precisa se posicionar como cristão, como homem de Deus. Você precisa se levantar e não aceitar a situação que está diante de você. O deserto vai cair diante dos teus olhos. Levanta. Não abandona as tuas expectativas. Não abandona os teus sonhos. Não abandona os projetos que Deus falou para você, que havia te dado, havia entregue na sua mão. Eles estão aí vivos, eles estão aí na sua mão da mesma forma. É só você se posicionar, tomar uma decisão, que os seus olhos vão abrir e você vai ver. Aleluia. A solução chegou no deserto. Qual é o incentivo que você está precisando? Incentivo da sua família, incentivo dos teus sonhos. Você precisa tomar uma decisão além do natural. Sai do natural, entra no mistério de Deus. Entra, compra essa briga com Deus. Se levanta, se posiciona, sai da zona de conforto, sai do comodismo. Sai do ora por mim. Sai dessa condição. Deus quer ver você com a cara no pó. Deus quer ver você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se comove com lágrimas. Ele responde às lágrimas. Você precisa se posicionar. Você precisa perder um período do seu dia em dedicação à tua oração, à tua humilhação. Eu contei aqui uma vez que eu fiz uma campanha em cima do monte, eu mesmo, sozinho, abaixo de Deus, sozinho. Eu precisava, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito pedia, e eu falei: eu não quero ninguém em cima do monte, só eu e Deus. É egoísmo, né? É egoísmo, não tem problema não. E eu esperava, chegava no pé do monte e falava, ouvia os irmãos orando lá. Eu falei: não vou subir, ficava lá embaixo orando. Aí, daqui a pouco descia um, falou: tem gente lá? Tem, tá bom.
Tem gente lá? Tem, tá bom. Até que um falou assim: não tem mais ninguém. Eu falei: agora é a hora. De madrugada, 3 horas da manhã, subi no monte. Imagina aquele morro da Vila Natal, sozinho. E eu subi. Fiquei com medo não, fiquei sim. Eu ouvia de tudo que você pode imaginar. Era cavalo, é cachorro. Eu falei: cavalo aqui? Cavalo, cachorro, era pedra rolando, eu via de tudo ali. Mas eu fui, irmão, eu subi do pé do morro até lá o lugar de oração, eu fui arrepiado. Acho que foi o recorde de ficar arrepiado, foi nesse dia. Só misericórdia. Quando chegou lá, eu dobrei um joelho e o outro assim, ó. Mas eu fui. E eu lembro que quando eu fui chegando assim na clareira, né, que tem a clareira, o lugar da oração, quando eu fui chegando na oração, mas o Senhor, Ele me alegrou de uma forma tão grande, que eu poderia voltar dali. O Senhor me completou de uma forma tão grande ali, que tudo perdeu o valor para mim ali, naquele momento tudo perdeu o valor, perdeu o emprego, perdeu tudo, nada tinha mais valor. E eu olhei para o céu dali e falei: Senhor, esquece emprego, esquece tudo, esquece carro, esquece casa, esquece tudo, deixa só eu ficar aqui na tua presença. E eu lembro que no dia seguinte, encontrei com um pastor, e aí ele chegou e falou para mim assim, falou: homem, quando você subiu o monte ontem, que você parou, irmãos, do jeito que ele falou, você parou e falou assim: Senhor, eu não quero mais nada, somente a tua presença, pois espera que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você está entendendo, querido? Você quer algo que você nunca teve, então faz para Deus aquilo que você nunca fez. Entrega a Ele aquilo que você nunca entregou. O Senhor está esperando de ti. O teu deserto está dependendo disso, da tua entrega, da tua oração, da tua humilhação. Ei, hoje é noite de decisão. A solução chegou no deserto. Cabe a você decidir: eu quero ela ou eu não quero. Eu quero continuar aqui com essa tenda dentro do deserto, com esse varal estendido, ou eu vou desarmar tudo, amarrar meu sapato e sair marchando, porque aqui não é o meu lugar, aqui não é a minha casa, aqui é só lugar de passagem. Decide aí, aleluia. Mas vamos correr aqui, Jesus. Segundo item do kit de sobrevivência. O primeiro item foi o quê? Aprender a tomar decisões. O segundo item é aprender a vencer o medo. Você precisa aprender a vencer o medo. Lá no versículo 17, diz assim, só a parte que diz assim: Agar, não temas. Agar ficou com medo. Quando nós tememos, nós estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer, duvidando de que Deus está comigo. Assim como nós falamos, Deus entrou em todos os lugares aonde os seus servos entraram. Até Jonas, quando foi no mais profundo do oceano, dentro do ventre daquele peixe, ele disse o quê? Você imagina ali, ele rolando ali as algas no pescoço, aquele fedor de sardinha. E a Bíblia diz que ele falou o seguinte: clamei do ventre do inferno, e Deus me ouviu. Porque Deus estava lá. Por que você teme? Porque nós não podemos temer. Deus está contigo. Deus está contigo aonde você for, aonde você pousar a planta do teu pé, Deus está contigo. Eu fico imaginando Deus andando contigo, assim como Ele falou com Elias: o que está fazendo aqui, filho? Não, filho, aqui não é teu lugar não, vem, eu tenho coisa grande para você, eu tenho muita coisa para te mostrar, caminha comigo. O medo atrapalha a nossa mente. O medo atrapalha o nosso raciocínio, a nossa capacidade de reação. O medo nos trava. Você precisa aprender a dominar o medo.
Sabe, querido, às vezes os propósitos de Deus, eles vêm enrolado nas dificuldades, vem enrolado nos problemas. Quando você olha, vê o problema ali, você já começa a se afastar. Mas hoje o Senhor diz para você: encara ele, vai lá e desenrola ele, porque o teu propósito está dentro dele. Deus te chamou como corajoso, Deus não chama covarde. Se você está aqui, foi porque você é escolhido de Deus, foi Ele que te chamou, foi Ele que te recrutou como exército, porque através de você, muitas outras vidas vão vir para a casa do Senhor, porque na tua vida há testemunho da grandeza do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Como é que nós queremos conhecer Deus, o Deus do milagre, se nós queremos tudo na mão? Como é que a gente quer conhecer o Deus que exalta, se a gente não se humilha? Como é que Deus pode mostrar para nós, querido, que Ele abre porta, se você não se posiciona para que essa porta seja aberta? Como é, querido, que outras pessoas podem conhecer o Deus do impossível, se você está ali agarrado às possibilidades? Você compreende? Chegou o dia, chegou a hora de você se lançar em Deus e crer que a solução do deserto chegou. Para encerrar, terceiro item do kit de sobrevivência do deserto, é aprender a depender de Deus. Aprender a depender de Deus, querido. Nas minhas lutas, nos meus propósitos aí, quando atravessava o deserto, e eu sei que cada um de vocês tem um testemunho, mas se nós formos analisar, nós muitas vezes fazemos como o povo de Israel, vê um milagre hoje, amanhã já esqueceu, e chegar assim na porta da tua casa, você fala: caramba, está faltando sabonete, e agora? Aí toca a campainha, ou bate palma lá, quando você vai lá, vem trazer essa cesta básica aqui. O que é isso, querido? É depender de Deus, é isso que Deus quer nos ensinar. Quando você entender isso, acaba o deserto. Quando você se posicionar de que crê no milagre, crê que o Senhor é o Deus que quer que você dependa dEle, quer te ensinar a depender dEle, quando você entender isso, acabou. Eu lembro que desempregado, e aí falava assim: e agora? Aí daqui a pouco toca o telefone: vem aqui, vamos fazer um bico. Faz um bico ali, um bico aqui, vai de bico em bico, até chegar o momento de sair do deserto. Para nós encerrarmos, depender de Deus. Eu fico lembrando de Agar. Agar, você imagina, um dia você tem tudo, no outro dia você não tem mais nada. O que é isso? Ai, azar. Que azar o quê? Existe azar para o crente? Existe azar para o crente? Não, existe tratamento de Deus. Existe tratamento de Deus. Ei, se você não quer ser tratado por Deus, o que você está fazendo aqui? Deus te trouxe aqui porque Ele quer tratar, Ele quer definir, Ele quer que você veja quem você é realmente. Querido, como foi falado aqui, olha, eu cheguei aqui e a pastora cuidou de mim, eu cheguei ferido, eu cheguei machucado. Querido, Deus trouxe você aqui para você ser curado, para você conhecer quem você é, porque o deserto é o lugar onde nós nos redescobrimos, a nossa essência, ela passa a ser visível. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adoro.